que o levava a ter uma produção significativa no início dos anos 50 em Londrina? Vamos nos ligar à primeira definição. Alguém quer construir, certamente, você é um arquiteto, está cheio das responsabilidades que eu defini nos outros e podia definir para mim mesmo. Você há de imaginar que esse desafio, essa participação na construção de coisas em Londrina é um desafio para a criatividade de um jovem arquiteto que terá que querer testar a sua capacidade em torno de determinadas tarefas de construção. Acontece que o temário proposto para Londrina se enriqueceu e se enriquece, e há de se enriquecer, claro, enriqueceu naquela circunstância com muitíssima facilidade. Sabe, com extrema facilidade. Creio que nós já tivemos a tentativa de definir essa circunstância em Londrina de 1950, que era uma fronteira agreste, rude, de certo aspecto, colorida, Deus sabe com que cores, mais vermelho de terra do que vermelho de revolução. Leva lá, presta bem atenção. Mas também o vermelho da esperança de quem vinha para Londrina, abandonando os territórios em que nascera, para participar da franja pioneira que desvendava ou explorava esses horizontes dessa terra em 1950. O prefeito daqui, o Cabral, me deu essa tarefa de fazer essa estação rodoviária. Acontece que em 1950, fazendo um parêntese sobre todas essas coisas que eu disse, tentando definir a fronteira de Londrina, na conquista do território, da nossa pátria e do território paranaense, esse parêntese que eu estou propondo pretende dizer-lhes o seguinte, que 1950 não era somente uma etapa histórica que se abria para Londrina, em termos de arquitetura, mas que se abria para o mundo inteiro. De 50 em diante, é que a arquitetura moderna, que foi conhecida no nosso país e no mundo em geral como exemplos isolados de formas várias da arquitetura ou de formas museicas de arquitetura, conhecidas por publicações em revistas ou em livros, isto, aquilo, começaram a ser obras que puderam ser espalhadas pelo nosso universo, pelo universo das formas e funções no mundo inteirinho. E também em Londrina em particular e no Brasil. Então, não é de balde que eu tivesse a inspiração de, em Londrina, aplicar princípios de arquitetura moderna que havia coletado nas minhas visitas aos Estados Unidos, na minha convivência com os meus colegas do Rio de Janeiro, os homens do Ministério da Educação, com os meus amigos Oscar Niemeyer e Jorge Moreira, Eduardo Rive, com os quais eu não convivi por ser bem mais jovem do que ele, mas cujo exemplo, não convivi em termos de qualidade, mas cuja obra serviram para mim como as obras de museu que me orientavam para como realizar a arquitetura em Londrina. É inegável que as formas dessa estação rodoviária têm o sabor da arquitetura brasileira da época. As suas curvas elegantes, eu não sei se vocês acham elegante tanto como eu as acho, ou talvez seja a minha saudade desses tempos que me faz eu atribuir qualidade singela e significativa para o que eu mesmo fiz, quando não devia fazê-lo, porquanto a crítica da arquitetura, como você disse, já deve ser percebido, não é a minha especialidade. Mas veja que o que aconteceu em Londrina, sendo eu o responsável por essa condução, não é um acidente inteiramente londrinense, mas
um processo universal de instituir a arquitetura moderna como forma de resolver problemáticas sociais universais. Mesmo o tema de estação rodoviária, que hoje se chama terminal rodoviário, com os termos mais ou menos rebarbativos do cientificismo que atingiu a economia, assim como atingiu o trânsito e todos os outros aspectos do conhecimento, né? Esse tema não era tão conhecido por nós para ser versado por arquitetura moderna. Um tema como a Casa da Criança talvez tivesse sido versado anteriormente com um capitel colonial, com um frontão colonial, provavelmente com as estátuas de uma senhora com peitos enormes, dando de mamar uma criança, sendo ela negra e a criança branca, inevitavelmente. Mas não é dele. Esse fato teriam que ser interpretados por uma arquitetura que tinha que escolher se adaptar a programas que ela mesma não conhecia na sua breve história. Então, eu digo essas coisas para valorizar a condição londrinense dessa época. As pessoas que me confiaram a tarefa de dizer, faça essa estação rodoviária e vejamos o que é que vai resultar, para que nós possamos fazer a crítica depois do senhor ter feito isso. Certo que houve no momento, né, opiniões mais variadas, mas fizemos essa estação rodoviária que está aí, e a responsabilidade é tanto minha como daqueles que me atribuíram o dever de formulá-la. Para o caso de Londrina, é fácil compreender que, eu acredito que seja fácil compreender que o sentido de fronteira que essa região tinha, é tudo possível. Vamos ver como é. Tudo era gigantesco nessa ocasião. A cidade tinha simplesmente 30.000 habitantes. Mas para fazer fundações, a primeira vez que nós abrimos um buraco, percebemos que o terreno válido estava a 7,5 metros de profundidade. O resto era uma terra vegetal que até pedregulho dava flores e frutos. E nós tivemos que improvisar como fazer as fundações dos edifícios de Londrina nessa época. Encontramos aqui panoramas virgens que eram desafios para a arquitetura brasileira nascente, né? Não só sobre os aspectos humanos, mas também do seu ponto de vista técnico. Não havia em Londrina, os 30.000 habitantes, grandes empresas de serralheria e nem nada mais do que a compra de cimento, né, vinda de São Paulo, de 700 quilômetros de distância. Nós não pudemos atribuir a ninguém aqui fazer os caixilhos dessa estação rodoviária. Tivemos que desenhá-lo, e ao desenhar todas essas peças que encomendamos em São Paulo, no mesmo momento em que começar a fazermos a fundação da estação, ter a certeza que estamos organizando uma linguagem de projeto que a própria arquitetura brasileira conhecia pouco até essa época. Não sei se me fala, quero que você me entenda bem o que é o projeto como linguagem para que, como mensagem para que os operários, o consultor, o engenheiro olhem nele e vão montando tudo para atingir, no fim, o resultado final que o arquiteto imaginou e transmitiu pelo seu desenho como forma de dizer o que seria o resultado final, com o seu desenho. Veja aí, então o significado dessas obras ultrapassa, para o meu gosto, a consideração do momento histórico, no que ele pudesse servir como definição específica e única de Londrina. Se nós nos permitíssemos uma posição quase elogiosa, eu deveria dizer-lhes que seria interessante dizer qual é a contribuição do pioneirismo londrinense para a organização da arquitetura brasileira. É como se poderia dizer, com sã consciência e compreensão do momento histórico que se viveu. Certo? Vejam vocês, isso serve para mim como uma posição modesta para mostrar-lhes essa estação rodoviária que está. Quanto dessa estação tem de mim, quanto tem de vós mesmo. Dessa Londrina de 30.000 habitantes, que eu conheci nessa época. Sinto muito bem de fazer essa declaração, porque me isenta de estar na frente de vocês
a me olhar a mim mesmo, coisa que eu já aprendi durante a minha história, como sendo uma das coisas mais ingratas que pode acontecer a qualquer pessoa. No meu caso particular, você há de olhar para mim e saber que desgraça que é de ser para mim mesmo. Bexigas, além dessa inserção da qualificação da linguagem arquitetônica no projeto, além dessa clarificação da linguagem arquitetônica no projeto que representou a rodoviária de Londrina, em termos assim de uma evolução do seu trabalho como arquiteto, como que o senhor classificaria suas obras aqui em Londrina? Tá bem. Tentar responder, como está feito. As coisas que eu fiz em Londrina nesse período de 50, se não me engano, de 50 até 53, por aí, os vários projetos, alguns deles não foram até o fim. Como você sabe, eu cheguei a fazer aqui um projeto de um estádio completo. Eu fiz um projeto de um hospital cooperativo para o Dr. Newton, para o Newton, né? Eu fiz também essa coisa de Casa da Criança, se transformou em biblioteca. Uma vez, um dos projetos que eu considero dos mais simpáticos que eu fiz aqui em Londrina. Ele participou da Bienal de São Paulo em 1954, esse da Casa da Criança. Tenho por ele um especial carinho, muito embora ele tenha sido informado pelas forças culturais posteriores a essa etapa histórica, não contra as quais nós devemos ser, mas forças que dependem da vossa existência agora com meus netos, saberem disciplinar, né, com a sua própria obra. Mas também fiz algumas residências, e fiz o edifício Autolão e esse teatro que hoje pertence à universidade. Nenhum deles foi feito com intenções que estivessem isoladas da compreensão de qual era o significado da franja pioneira. Era um jovem bastante cheio de entusiasmo para procurar oferecer a minha criatividade ao desafio da vida social londrinense. Os resultados estão aí. Me agradam alguns deles profundamente, mas como eu já lhe disse, acontece que a obra do arquiteto, instituída uma vez, ela tem uma peculiaridade interessante, isso que se chama o espaço construído. Ele passa, uma vez construído, a viver por si mesmo, ele passa a não dar menor atenção àquele que o fez. Assim, as próprias deformações que a sociedade londrinense tenha dado às coisas que eu projetei, fazem parte da biografia das obras que eu aqui deixei. E eu olho para elas hoje em terceira pessoa, um pouco admirado de algumas coisas que certamente hoje eu teria feito um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo admirado que nós tivéssemos na estrutura de Londrina dessa época uma compreensão social capaz de atribuir a mim a responsabilidade de tê-las feito, né? A verdade é que essa estação rodoviária de Londrina foi publicada, assim como outras obras daqui. Essa estação particularmente, eu já fiz uma referência a isso, foi publicada em revistas francesas, porque quem apreciou a estação no seu verdadeiro valor nessa década de 50 foi um padre dominicano chamado Padre Lebré, que frequentava os ambientes paulistanos dessa época, procurando compreender, ou divulgar, ou estudar, ou propor o levantamento socioeconômico necessário para compreender a natureza dos espaços urbanos sul-americanos a fim de planificá-los de maneira diversa. Todas são ideias surgidas, evidentemente, no segundo pós-guerra, e a gente só pode compreender essa década de 50 como sendo a portadora do imenso crisol de esperanças que caracterizou o pós-guerra de 1945. Você veja, compreenda a mim, ao Padre Lebré e a nós todos que vivíamos a década de 50, como sendo